Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo que vai tratar um pouquinho de como as abelhas se comunicam. Essa comunicação delas foi tratada principalmente por Carl Frisch pela primeira vez em novembro de 2005, num artigo que chama The Bee Battles, e a gente vai tratar muitos tópicos que ele pincelou dentro desse artigo e de alguns outros que foram surgindo com o passar do tempo. Bom, para a gente começar a falar um pouquinho sobre essa comunicação das abelhas, é importante que a gente trate sobre um conceito bem relevante dentro da neuroetologia, que é o conceito de John Welch, que ele trata sobre os microcosmos e ele diz que tudo depende de um estímulo sinal. A partir desse estímulo sinal, ele vem seguido de um mecanismo de liberação inata e posteriormente libera um padrão de ação fixo. Isso vai ser importante para a gente entender, porque é relevante que a gente saiba que as abelhas elas se comportam de uma forma que para nós é traduzida da forma que a gente interpreta, mas que não necessariamente é entendido da maneira que nós nos comportaríamos. Sabendo dessa situação do John Welch, que é o mundo específico das abelhas, a gente vai começar a explicar como que funciona esse mundo dentro da onde elas vivem, que na realidade é a colmeia. Então, a gente sabe que existem classificações das abelhas, então a rainha, o zangão e as operárias, elas estão sendo representadas no vídeo. E a gente sabe também que a rainha ela exerce um papel de dominância e que as operárias são as que realizam o trabalho mais árduo, mais de se locomover, certo? Então, o que acontece é que as abelhas operárias elas seguem o estímulo, o posicionamento solar e elas se guiam até um lugar que elas vão captar o alimento para que futuramente seja levado para a colmeia no geral. E dentro dessa maneira que elas saem para procurar alimento, as abelhas operárias, né? A gente precisa falar um pouquinho sobre o processamento sensorial durante o voo. E ele é basicamente captado pelo lobo óptico, que percebe a posição solar, que é muito importante na hora que elas vão se guiar. Os receptores das asas, que são essenciais para interpretar a distância percorrida. Então, a distância da colmeia até o lugar que ela encontrou comida, onde ela encontrou o pólen. Para ela ter uma dimensão, a hora que ela voltar para a colmeia, para ela conseguir se comunicar com as outras abelhas, e as antenas que detectam o vento, que detectam situações que podem ser relevantes dentro do contexto que ela está voando e procurando alimento. Então, agora que a gente já viu o caminho que ela faz, como que funciona para ela ir até o lugar que tem esse alimento, a gente precisa entender o que acontece para ela voltar até a colmeia e como que as outras abelhas entendem que existe alimento em determinado lugar. Então, a maneira que as abelhas se comunicam, o comportamento que elas expressam é, na verdade, uma dança. E essa dança, ela é representada por dois tipos, por duas nomenclaturas, que é a dança do abanão, que basicamente parece que ela tá se abanando assim, e aí ela forma um zigue-zague, e a dança em forma de 8, que forma um 8 mesmo, e a dança em abanão ela é muito usada para entender a distância, e a dança em formato em 8 para entender o ângulo, a angulação, então, de onde se localiza essa fonte de alimento. Isso é importante para elas, esse comportamento, porque é algo que vai ser algo que as outras abelhas vão receber. Então, a operária chega e faz essa dança que está sendo expressa no vídeo, e aí as outras vão captar de uma forma.
Aí, sabendo que as abelhas, elas voltam para colmeia e passam isso para as outras abelhas que estavam lá, a gente tem uma relação entre as duas operárias. Então, a operária coletora e a operária que ficou na colmeia, e a gente tem que entender como que funciona essa recepção de sinal. Então, o que acontece? As operárias que são receptoras, ou seja, que ficaram na colmeia, elas não são passivas. Então, elas realizam uma aquisição ativa e multimodal desse sinal. Então, ele é de uma modalidade tátil-vibratória. Então, as vibrações da dança são captadas pelos órgãos das antenas com projeção para o lóbulo antenal, no deutocérebro. E, na modalidade visual, a gente tem que entender que existe esse movimento da dançarina que é rastreado pelos olhos compostos e processado pelos lobos ópticos. Além que existe toda essa situação dos feromônios e do odor residual, que são sentidos e absorvidos pelos sensilos olfativos. E aí, todas essas sincronizações, elas ajudam nessa recepção do sinal. Aí é importante que a gente veja que essa operária 2, essa operária receptora, ela capta o ângulo da dança, a duração do abano e o cheiro do néctar da dançarina. Aí, dentro disso, falando um pouquinho sobre a integração cerebral, é importante que a gente cite uma região bem específica, que são os corpos pedunculados, que eles são responsáveis por interpretar os sinais de dança, o odor e a direção de onde está esse estímulo que vai servir de alimento. Tem os neurotransmissores que ajudam a modular o comportamento. Agora, falando mais um pouquinho sobre os neurotransmissores, a gente precisa falar sobre 4 deles que são bem relevantes no sentido de modular o que acontece dentro dessas situações químicas na recepção do sinal, na integração cerebral da comunicação das abelhas. Então, a octopamina, que ela é bem responsável pela recompensa e o entendimento do estímulo que vai servir como uma comida para elas. A dopamina, que tá bem associada à parte motora, então a conexão do aprendizado e lembrar de associar tudo que está sendo passado nessa transmissão do sinal. A acetilcolina, que está associada a esses movimentos precisos da dança, então dessa recepção, e o GABA, que ele atua como um freio, né, mais ou menos, regulando essa excitação neural. Então, é um balanceio bom desses neurotransmissores para que aconteça toda essa formação dessa associação e integração cerebral. A formação de memória de curto prazo, que para as abelhas também funciona como um mecanismo de decisão e ação. Então, essa memória, essa estratégia mnemônica, ela auxilia na hora delas terem a tomada de decisão, no sentido de saber como seguir, o que fazer. Então, depois que tem toda essa integração, toda essa recepção do estímulo, a abelha operária volta até o lugar que ela encontrou alimento e as outras abelhas decidem agir, decidem tomar ação de segui-la ou não, e dessa forma que acontece toda essa integração, toda essa transmissão de informação, essa comunicação das abelhas. Então, só para concluir rapidinho, as abelhas elas se comunicam de forma dançada. Não é só comportamental o que a gente observa, existe sim uma integração cerebral
regiões do que a gente considera o cérebro das abelhas e algumas regiões que são mais sensoriais, que captam estímulos sensoriais. E tudo isso faz com que exista essa comunicação desse jeitinho bonitinho que a gente acabou de ver. Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima.